paz e a graça, meus queridos. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria convidar todos vocês agora, hoje domingo, hoje é um dia muito especial. Nós estamos no primeiro dia da semana e nós estamos entrando na semana que se comemora a Páscoa, uma semana que é muito importante no cristianismo, porque essa semana nós vamos falar e vamos viver a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa é algo muito expressivo no cristianismo. E nós estamos entrando na semana, da Páscoa, em especial a partir de quinta-feira, de quinta para sexta-feira, nós temos aí a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e no domingo a ressurreição. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Então é algo muito especial na vida do cristão, de trazer a lembrança tudo aquilo que Jesus fez e tem feito por nós, e aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas não quero entrar basicamente no sentido da Páscoa em si. Eu queria orar primeiramente com vocês, para que nós venhamos iniciar esse culto. Que Deus possa abençoar as nossas vidas poderosamente. Eu queria que você se acomodasse agora, prestasse atenção na palavra, orasse comigo para que Deus, esses poucos minutos, pudesse falar conosco de uma forma muito especial. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti nessa hora e pedimos ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos capacitar a compreender. Sim, meu Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, a fim de que o Senhor possa, pela Tua infinita graça, pelo Teu amor maravilhoso e por Tuas infinitas misericórdias, nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Eu queria que, antes mesmo aqui de nós meditarmos aqui na palavra, entrarmos na palavra que está situada no capítulo 1 de Isaías, já vai preparando aí a sua Bíblia, eu queria que você ouvisse aqui um pedacinho da canção, aqui do Fernandinho, que fala justamente da cruz, Então essa canção, ela fala profundamente conosco, porque fala dos nossos pecados que foram carregados por Jesus Cristo. Então, adore o Senhor nesse minutinho. Fale com Deus em nome de Jesus. Foi na cruz. Cante, adore. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Cante. Somos livres. Cante. Adore ao Senhor. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Deixa o Espírito de está Deus cruz entrar na de tua Cristo. casa. Ele conquistou na cruz Deixa do Deus falar Calvário. no teu coração. Pagou o preço dos meus pecados, Adore. dos seus pecados. Levante Adore as o suas Senhor. mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! E foi na
meditar na palavra nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus quer falar conosco poderosamente. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 1, no verso 1 também, para nós falarmos com Deus, ou melhor, ouvirmos a Deus através da sua palavra. Diz assim Isaías capítulo 1, verso 1. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está devastada, como que por uma pilhagem de estrangeiros. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar se o Senhor dos exércitos não nos deixará alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vós? Que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, as convocações e as assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante de meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Essa palavra é uma palavra dura. Isaías, é um livro que traz esperança. É um livro que traz uma palavra de esperança, mas ao mesmo tempo ele é um livro que fala duramente ao povo. Ele fala com profundidade, ele fala da esperança vindoura. O profeta, ele fala de algo que está por vir, mas ao mesmo tempo ele fala com dureza. Ele fala do sofrimento do povo, mas ao mesmo tempo ele fala do que o povo está fazendo contra o Senhor, da rebeldia do povo. Ele é um arauto no meio da geração que não dá mais ouvidos ao Senhor. Então
Então Isaías, ele chega aqui não trazendo a mensagem dele mesmo, mas aqui ele é boca de Deus para a nação. E aqui, quando nós estamos trazendo uma palavra que está inserida dizendo a nação de Israel, nós estamos falando especificamente da igreja. Deus está falando com o seu povo, a igreja, o Israel de Deus, a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus. Deus está dizendo aqui, no verso 2, ele diz: ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. O Senhor está falando: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Se torna até repetitivo o que eu tenho falado ultimamente. Nós temos nos rebelado contra Deus. Há muito que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem se rebelado contra o seu Senhor. Há muito que a igreja do Senhor Jesus Cristo deixou de ser a noiva santa. Há muito que essa noiva precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o Senhor está fazendo um convite à sua igreja, ao seu povo, a esta nação, a se voltar para Ele. Ele está falando aqui, ele está dizendo aqui, a nação, no verso 4, pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram atrás. Há quanto tempo que nós não vivemos como igreja? Século 20 e século 21, essa transição. Nós que vivemos nos 2 séculos, nós que tivemos a oportunidade de passar do século 20 para o século 21. E já há muito temos vivido isto. Uma igreja que a cada dia se torna mais rebelde, uma igreja que cada dia se torna mais independente. Uma igreja que tem se tornado uma ovelha sem pastor, uma igreja que bate no peito e faz o que quer, uma igreja que não tem mais uma ortodoxia, uma igreja que parou de ouvir a voz do seu Senhor. Nós temos que parar e refletir o que Deus está falando conosco, queridos. Nós temos que parar para ouvir. Eu vejo voltando um pouco na história de Jó, a Bíblia diz que, relatando a história de Jó, o sofrimento de Jó, que Jó perdeu mulher, que Jó perdeu filhos, que Jó perdeu os seus bens, perdeu tudo, mas eu não vejo, em toda a extensão do livro, com poucas e raras situações, mas a grande maioria do livro, Jó não está reclamando do que ele perdeu, dos bens, até mesmo Jó não está reclamando dos filhos que ele perdeu, porque ele sempre entregou ao Senhor. Ele chega ao ponto de dizer: aquilo que eu temia, agora finalmente veio acontecer. Jó sempre pagou um preço, orando, clamando, mas quando tudo de mal acontece a Jó, o clamor maior de Jó, o sofrimento maior de Jó, o questionamento maior de Jó, é que ele não queria perder a presença do Senhor. Ele reclamava da presença do Senhor na vida dele. Ele não reclamava dos bens que ele perdeu. Ele não reclamava, na maioria das vezes, pontualmente, mas na maioria das vezes ele reclamava da presença do Senhor. Ele buscava, ele disse: cadê o Senhor? Ele dizia: o Altíssimo me abandonou. Ele queria o Senhor com ele. Ele não estava preocupado com o que ele tinha perdido, mas a preocupação maior dele era de ter perdido, se assim fosse, a presença do seu Deus. E que mundo é esse que nós vivemos, que igreja é essa que nós fazemos parte, que não tem medo de perder a presença de Deus? Nós temos visto tantos profetas independentes de Deus, que não for a boca do Senhor que o disse, tem dado o seu diagnóstico sobre a crise. Homens e mulheres se auto-intitulando profetas dessa geração, independentes de Deus, e cada um tem um tipo de argumento para dizer o que está acontecendo, se nem o próprio Deus se manifestou ainda. Como eu falei ontem, na live de ontem, Deus está em silêncio. A igreja tem que aguardar a manifestação de Deus.
Tem pessoas que estão brincando, tem pessoas que estão literalmente brincando. Queridos, nós temos que parar para refletir o que Deus está falando. Eu tenho tocado nesse ponto e vou continuar tocando. Temos que aprender alguma coisa com essa história. Temos que aprender alguma coisa com tudo isso. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. A Páscoa é a história da libertação. É quando o Senhor tira o seu povo da escravidão. A Páscoa é a substituição do Cordeiro. Nós iríamos para a morte, mas Cristo entrou em substituição por nós, por mim, por você. Temos que parar, pensar. Hoje, domingo, próximo domingo, nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E tem muita gente que participa da Ceia do Senhor e não sabe por quê, o que significa, qual é o verdadeiro significado da Ceia do Senhor. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo, para as cartas, para as epístolas, Paulo falando às igreja de Tessalônica, aos Filipenses, falando à própria igreja mãe de Jerusalém, Paulo falando lá em Atos dos Apóstolos, Paulo falando à igreja dos Coríntios, aos Coríntios, mandando as suas epístolas e tudo. Nós vamos ver Paulo doutrinando a igreja e falando da importância dessa igreja ter uma visão, olhando para os céus, olhando para cima, olhando para o Cordeiro de Deus, olhando para o autor e consumador da sua fé, para se apegar. Paulo considerando como refúgio, como, nada, todas as coisas deste mundo, a própria sabedoria humana, Paulo diz que considerava como refúgio para quê? Para adquirir a supremacia de Cristo, a sabedoria de Cristo. Não que ele desprezava a ciência, não que ele desprezava as coisas desse mundo, mas ele está fazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo que a riqueza maior dele é o Senhor Jesus. A igreja tem que voltar às suas raízes. A igreja tem que olhar para homens como Davi, como o próprio Jó, que tinha defeitos, Deus faz questão de mostrar os defeitos desses homens e também as suas qualidades, para mostrar que eles não eram perfeitos, mas que esses homens tinham algo que chamava a atenção de Deus. Davi, com todos os seus defeitos, quando era confrontado, ele escolhia sempre o Senhor. No Salmo 51, quando ele faz a sua oração, ele diz: não retires de mim o seu espírito, Senhor. Ele se humilha perante Deus. E Deus se agradava. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ao contrário de Saul. Saul preferiu a glória deste mundo. Quando o profeta o confronta e diz: olha, Saul, hoje Deus poderia ter confirmado o seu reino. Mas ele foi lá e ofereceu o sacrifício diante do povo, porque ele queria agradar o povo e não esperou o profeta. E o povo já estava alvoroçado. E Deus deu uma ordem para ele através do profeta, para ele não trazer despojo nenhum daquele lugar. E ele trouxe ali, segundo o conceito dele, tudo de melhor. Até o próprio rei, no meio dos despojos. E o profeta chega para Saul e pergunta: fizeste conforme o Senhor te ordenou? Ele: sim. E o profeta diz: e esse mugido de boi aí que eu ouço? Ah, eu trouxe o melhor para o Senhor. Mas não foi isso que o Senhor te pediu, diz o profeta. O Senhor não te pediu isso. E ele tentou argumentar, mas quando Deus nos dá uma ordem, não tem argumentação. Ou você cumpre a ordem de Deus ou não cumpre, não tem o meio termo. Ou você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não adianta você mentir para as pessoas, não adianta você mentir para você mesmo, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia diz: horrenda coisa é brincar com Deus vivo. Queridos, fato é que hoje, eu falo como vosso pastor, eu falo como pastor da Igreja Manancial da Graça. Fato é que hoje as igrejas estão no escuro por um momento. Sim, Deus tem cuidado do seu povo, mas estão no escuro. Deus está em silêncio. Isso machuca, isso dói.
E nós temos que clamar, como eu falei ontem, rasgar o nosso coração e clamar. Clamar do mais profundo da nossa alma e pedir misericórdia a Deus. Falar: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, purifica-me de toda iniquidade. Derrama sobre a minha vida o teu perdão. Nós temos que ouvir aquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compre ouro para que te enriqueças, e vestes para que te vistas, e colírio para os teus olhos para que veja. Nós vivemos numa geração que tem comichão nos ouvidos, como diz o escritor de Hebreus, que não consegue ouvir a sã doutrina. Precisamos despertar. Nós acabamos de ler um texto que fala justamente disso. O texto fala, aqui no verso de número 10, diz: ouve a palavra do Senhor, governadores de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ele está usando esse título aqui para denunciar o pecado do povo. Ele diz assim no verso 11: que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vós, que viesses pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação, as luas novas, sábados e a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isso me faz lembrar as palavras do profeta Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que Deus está falando aqui? Quem requereu de vós que viesse trazer sacrifícios, que viesse na minha presença, que viesse orar, jejuar, que viesse oferecer algum tipo de oferta? Quem requereu isso de vós? A resposta óbvia poderia ser: Senhor, foi o Senhor mesmo que requereu, foi o Senhor que pediu isso, foi o Senhor que instituiu isso. Como é que o Senhor agora diz: quem requereu isso de vós? Então Deus está falando algo que Ele pediu que fizesse, agora está recriminando o que Ele pediu que fizesse. Mas entenda o que Deus está falando nesse texto. Deus está falando: eu não requerir de vós falsidade, eu não requerir de vós que vocês viessem perante mim trazer as vossas orações, as vossas ofertas vãs, que não é do coração, que não são sinceras, orações que não passam do telhado. Vocês vêm perante mim travestidos, com uma roupagem, mas por dentro vocês não têm essa mesma roupagem que aparentam por fora. São como sepulcros caiados. Foi isso que o Senhor falou aos fariseus, aos doutores da lei. Ele diz: doutores da lei hipócritas, vocês nem entram, nem permitem que os outros entrem, ficam na porta da ciência, do conhecimento. Então Deus está falando aqui: não adianta vocês virem até mim, comete o pecado e depois se prostra, Senhor, me perdoe, e volta a cometer reincidentemente a mesma coisa. Trata o Senhor como se o Senhor fosse um qualquer. O texto aqui é bem claro, aqui, logo no primeiro verso, né, que nós lemos aqui, no segundo verso em diante, no terceiro verso, o número 3 do capítulo 1 de Isaías diz assim, o verso 3 do capítulo 1 diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A igreja de Deus não conhece mais o seu Deus, o povo de Deus se esqueceu do seu Deus, não há respeito. É por isso que nós estamos no escuro. E voltando ao ponto, muita gente dizendo: não, isso vai passar, isso vai passar. Eu acho que tem muita gente menosprezando a mão de Deus. Tem muita gente que não sabe o peso da mão de Deus, e que Deus tenha misericórdia que não conheça o peso da mão de Deus. Eu não estou aqui querendo trazer uma palavra de sofrimento, eu não estou aqui querendo trazer uma palavra de medo, de terror para vocês, não é isso, pelo contrário. Eu quero trazer aqui uma palavra de arrependimento, de aprendizado, que nós viemos aprender alguma coisa com tudo isso, que nós viemos conhecer o nosso Deus,
procurá-lo conhecer a cada dia, se aproximar desse Deus. Para encerrar aqui, nos últimos versos aqui que nós lemos, ele diz aqui, no verso 15: quando estendeis as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, isso nos faz lembrar lá o que aquele cego do capítulo 9 do Evangelho de São João, quando estava sendo criticado pelos fariseus, que ele tinha sido curado por Jesus Cristo, e eles perguntaram: quem te curou? Ele disse: o homem chamado Jesus, foi ele que me curou. E então eles disseram: mas esse homem só pode ser um pecador, porque ele te curou no sábado, ele não respeitou a lei. Ele disse, foi bem claro: se é pecador, eu não sei, só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eles insistiram em criticar Jesus. E o homem então, aquele que outrora era cego, argumentou num tom até de zombaria contra os fariseus, dizendo: engraçado, nunca se ouviu dizer que Deus ouve a pecadores, mas Deus ouve aquele que tem um coração sincero e quebrantado perante Ele. Isso aquele que outrora era cego disse para os fariseus, que logo arrancaram ele dali e expulsaram ele da sinagoga. Deus ouve pecadores, mas arrependidos. Pecadores que se prostram perante Ele e reconhecem que são pecadores. Deus não dá voz ao soberbo. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. O soberbo é o sujeito que não reconhece que está errado. Por que Deus amava Davi, mesmo Davi se tornando, em dado momento, um extremo pecador, até cometendo um assassinato, um adúltero? Porque Davi, quando é confrontado com o seu pecado, ele reconhece, se prostra diante de Deus e diz: Senhor, eu pequei. E não foi a nação que pecou contra o Senhor. Que venha sobre mim a sentença, não sobre o povo. Então Davi assume as consequências dos seus atos. Nós temos visto dentro das igrejas as pessoas culpando os outros pelos seus pecados. Ah, eu estou assim porque fulano de tal fez isso. Eu saí da igreja porque fulano fez isso comigo. Ah, eu estou assim, eu abandonei a Deus porque fulano fez isso. Eu vou servir a Deus agora dentro da minha casa, porque eu não suporto mais olhar para a cara de fulano ou de Beltrano. Porque não há mais amor. Tem gente que deixou de congregar, tem gente que deixou de servir a Deus, tem gente que acha que dentro da sua casa está servindo a Deus. Talvez tudo isso que esteja acontecendo é para que a pessoa também aprenda. Será que se tivesse que viver o resto da vida, mesmo que você tivesse alimento e tudo, conseguiria viver o resto da vida trancado dentro da sua casa? Você conseguiria? Eu acho que não. Então nós temos que aprender alguma coisa. Eu queria que você aprendesse alguma coisa hoje, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus que Deus derramasse a sua graça sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Eu queria pedir a Deus que Deus manifestasse a unção dele de uma forma maravilhosa na nossa vida. Então, que você possa derramar sobre a sua vida a graça de Deus, deixar que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida, se manifeste sobre a sua vida de uma forma gloriosa, porque só Deus para nos abençoar, só Deus para manifestar a sua graça de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda sobre as nossas vidas. Eu creio em milagres, querido. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus é real na nossa vida. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio que Ele pode fazer a diferença. Eu queria que vocês orassem comigo nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o seu coração e ore comigo em nome de Jesus de Nazaré, porque é momento de oração. Apresenta a sua família a Deus e vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor neste momento e peço
Que a mão poderosa do Senhor neste domingo venha sobre toda a tua igreja, todo o teu povo, sobre esta nação, sobre este país. Pai, visita cada um dos nossos irmãos e irmãs agora. Entra dentro desse lar. Abençoa esta família, meu Deus. Manifesta a tua glória de uma forma tremenda, Pai. Tem misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado. Nos limpa, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai Celestial, sermos limpos, purificados. A tua palavra diz, ó Pai Celestial, quando Salomão consagrava o templo, e ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se o teu povo passar por alguma situação difícil, se vier sobre o teu povo peste ou fome, ou se tiver cometido algum pecado, nós entraremos na tua casa, na tua presença, e nós invocaremos o teu nome, clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e nos perdoarás. É isso que eu te peço, Senhor, como sacerdote. Perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do teu povo, da tua igreja. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia neste domingo. Tem misericórdia. Ouve a nossa oração. Abre as comportas dos céus sobre a tua igreja. Ilumina a tua igreja. Não deixa a tua igreja no escuro, Pai. Não deixa a tua igreja no escuro. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela tua presença, porque o Senhor é Deus. Abençoa a Igreja Manancial da Graça. Abençoa cada um dos meus irmãos da Igreja Manancial da Graça, cada criança, cada mulher, cada moça, cada rapaz, cada senhor, cada ancião. Abençoa cada pastor, cada obreiro, cada pastora, cada obreira. Abençoa, meu Pai Celestial, cada mantenedor da tua obra, cada dizimista, cada ofertante. Abençoa, Pai, cada visitante que adentrou pelos atos da casa do Senhor e ainda adentrarão. Cada salvo, abençoa. Cada um que ainda vai se salvar, abençoa. Que muitas almas venham se render a teus pés nesse tempo de angústia, de sofrimento. Pai, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, Pai, do mais profundo da minha alma, para que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre a nossa vida. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Eu clamo a Ti por esse pai de família que está desesperado, que perdeu o seu emprego, por esta mãe de família que perdeu o seu emprego, que não sabe o que vai fazer. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia em o nome de Jesus, eu te peço. Tem misericórdia. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Queridos, que Deus possa continuar derramando sobre as nossas vidas a unção dEle, a graça dEle, de uma forma sobrenatural. Eu queria que você continuasse aqui ouvindo um pedacinho do hino aqui, que nós começamos a ouvir, né, lá no início, né, do culto, de Fernandinho cantando, da harpa cristã, Foi na Cruz. Então eu queria que você ouvisse a continuação desse hino, em nome de Jesus Cristo. Cante, adore. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados. Foi ali pela fé. Meus olhos abri e agora pedro em sua luz.
proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante. Eu sou livre. Você é livre. Porque Jesus te libertou. E Jesus te liberta. Deus está no controle e na direção. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio. Então eu queria, do fundo do meu coração, em nome de Jesus Cristo, encerrar. Mas encerrar, sabe, com o coração confiante, cheio de esperança. Que Deus está conosco nessa situação. Que Deus, Ele pode sempre nos abençoar. Quando nós confiamos, quando nós temos esperança, quando nós esperamos no Senhor, quando nós cremos que Deus está no controle, Ele está no controle. É momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados e de honrarmos a Deus. O sangue de Jesus nos leva além. Vamos encerrar com essa canção, só um pedacinho dela, e que todos possam ser profundamente abençoados. Eu pedi para vocês, queridos, que baixassem o aplicativo Zoom aí, para que muitas pessoas já baixaram, vamos fazer as nossas reuniões de escola bíblica dominical ao vivo pelo aplicativo, e também vamos conversar em nome de Jesus. E a próxima Santa Ceia nossa, que vai ser agora no próximo domingo, nós vamos fazer por este aplicativo e também vai estar no YouTube. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces manifestações, consolações do Espírito Santo de Deus se repousem sobre a tua vida, sobre o povo mais feliz da face da terra, que somos nós, em nome de Jesus. Cante. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.